No vídeo de hoje, vamos passear pela savana africana e, ao mesmo tempo em que poderemos observar os animais icônicos desse rico ecossistema, vamos testar seu conhecimento para descobrir se você é um expert no mundo animal. Essas eram perguntas que farei ao longo do caminho, para você responder se o animal realmente pertence a esse ecossistema, se é um predador, herbívoro e muitas outras curiosidades. O objetivo é fazer um vídeo descontraído e ao mesmo tempo interessante. Então, vamos embarcar nessa viagem pelas vastas savanas africanas? O primeiro animal que avistamos é o elefante. Imponente e marcante, esse animal está distribuído por toda a África. Mas a pergunta sobre ele é a seguinte: existem elefantes em outras partes do mundo? Ou na natureza são encontrados apenas na África? Se a sua resposta foi sim, bingo, você acertou. Eles são realmente encontrados também em outros lugares, como na Ásia, onde vivem os elefantes asiáticos. É óbvio, né? Mas será que eles são exatamente iguais aos africanos? Essa é outra pergunta. Você acha que os elefantes africanos e os asiáticos são iguais ou existe diferença? Bom, novamente, se a resposta foi sim, aí você errou dessa vez, porque os elefantes asiáticos são menores. Eles possuem orelhas menores e uma curvatura distinta no dorso. Além disso, apenas alguns machos asiáticos desenvolvem presas, um marfim, né? Enquanto nos africanos, tanto os machos quanto as fêmeas podem ter. Seguimos pela savana e avistamos um grupo de animais altos e elegantes. Isso mesmo, estamos falando das girafas. Elas são os animais terrestres mais altos do mundo e usam seus longos pescoços para alcançar as folhas das árvores mais altas. Mas a pergunta é: será que as girafas estão presentes em outros continentes além da África, igual os elefantes? Porque os elefantes a gente viu, né? Existe na África, existe na Ásia. Não vale zoológico, tá? Se a sua resposta então foi não, nessa você acertou também na mosca. As girafas são exclusivas da África e vivem principalmente em áreas de savana e florestas abertas. A savana é um ecossistema fantástico e uma curiosidade interessante: quando a gente fala de savana, a gente logo pensa na África, né? Mas as savanas existem em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Quem já visitou o Cerrado, visitou uma savana, porque um território de savana que é até maior, em alguns casos, do que a savana africana. E tem muitos animais também, tá? É que na savana, os animais se concentram, então é mais fácil de avistar. Mas no Brasil, por exemplo, tem muito também animal que a gente pode encontrar nessas caminhadas, nesses passeios. Eu já estive em alguns lugares e, sinceramente, não me decepcionei. Foi muito legal, assim, um contato com a natureza muito profundo. E agora vamos continuar aqui então, seguindo pela savana, nós vamos agora fazer uma caminhada diferente, entre a vegetação. Observamos atentamente e vemos um tamanduá-bandeira. Esse animal curioso, com seu focinho longo e sua língua pegajosa, é conhecido por se alimentar de formigas e cupim. Mas espere, será que ele realmente pertence à savana africana? Se você disse que não, acertou novamente. O tamanduá-bandeira pode ser encontrado na savana, mas do Brasil, né, como eu acabei de dizer. Ele é nativo da América do Sul, então é encontrado em biomas como o Pantanal, o Cerrado, que no caso é uma savana, e a Amazônia. Então, jamais encontraremos um tamanduá-bandeira fora da América do Sul. Tá? Então, ele é um animal que vive na nossa terra. E voltamos a atenção para outro animal agora. É fascinante. Esse tem gente que fica na dúvida, tá? Mas vamos lá. O leão, com sua juba imponente e sua postura majestosa, é um dos predadores mais icônicos da savana africana. Mas a pergunta é, assim como as girafas e os elefantes, será que eles vivem apenas na África? Repito que não vale zoológico. A zoológico a gente vai encontrar. Então, se você respondeu que sim,
Errou, porque existe uma pequena população de leões asiáticos que habita as florestas de Gir, na Índia. Então, assim, são poucos, mas existem ainda. Então, apesar de serem menores que os parentes africanos, igual os elefantes também tem diferença, né? O asiático para o africano, eles são poderosos predadores. Então, a resposta: existem leões em outras partes do mundo, mas é bem restrito, né? A concentração principal está na savana africana e, infelizmente, existem poucos quando você pensa no número que já existiu há 100 anos atrás. As estimativas apontavam para cerca de 200 mil leões na natureza e hoje temos apenas 20 mil. Então foi um declínio muito grande da população de leões e isso é preocupante porque até nos anos 2000 existiam 25 mil leões, estimativa, né? E hoje já tem uma estimativa de 20 mil leões. Então caiu muito, né? 20% nos últimos 25 anos. Então precisa que seja feito algo para que os leões não entrem em extinção em um momento futuro, porque infelizmente tem que ser realista. A matemática aponta para uma extinção futura. E isso é muito ruim, né? Porque a gente pensar que um animal tão icônico e marcante, presente em tantas partes da nossa história, faz parte de brasões, de literatura, é um animal realmente poderoso. Pensar que ele pode ser extinto é uma coisa que causa uma tristeza muito grande. Então, temos que ter cuidado e atenção com toda a vida animal. Eu sei que muita gente que escuta isso, assim como eu que fala, não tem como fazer muita coisa, né? A gente está em outro lugar, o que que a gente vai fazer para proteger os leões? Mas se a gente já faz um alerta, já é uma pequena fagulha que a gente coloca aí, porque assim, quando muita gente fala de um assunto, ele ganha importância. Então é importante sim, ainda que tenhamos pouco a oferecer, fazer a nossa parte. Então vamos torcer para que nunca aconteça de chegar um tempo em que o leão será extinto. Vamos torcer para que isso seja apenas uma previsão que não irá se concretizar. E o nosso passeio continua e de repente um som agudo corta o ar. Olhamos para cima e vemos uma arara azul voando livremente. Ei, mas espere, araras na savana africana? Algo não está certo, é óbvio, né? Se você percebeu isso, parabéns. As araras também, assim como os tamanduás, são típicas das florestas da América do Sul, especialmente Amazônia e Pantanal. Eu estive no Pantanal algumas vezes, sempre vi as araras, a arara azul, a canindé, que é a amarela, né? E a arara vermelha. São lindos animais, né? Quando você vê essas aves voando, cortando o céu, é extraordinário. Então, são típicas da nossa região. A nossa fauna, a nossa flora é muito rica. Então, a gente admira, né? Por exemplo, eu faço muito vídeo do continente africano. A gente admira, eu admiro. Mas tem que admirar também a nossa terra, porque tem muita beleza aqui. Então, as araras, como a gente já acabou de falar, não podem ser encontradas nas savanas africanas porque são típicas do nosso continente. Ligamos o carro e saímos em frente aqui pelas estradas de terra da savana e encontramos um grupo de zebras pastando tranquilamente. Bom, você vai concordar que isso é realmente verdade, as zebras fazem parte do continente africano. Eu não vou perguntar se existem em outros lugares, vou deixar você perguntar isso nos comentários se você não souber, mas eu vou fazer uma outra pergunta. É verdade que os padrões de listra das zebras é único? Ou seja, como se fosse uma impressão digital? Então cada zebra tem um padrão de listras? Se sim, diz aí nos comentários, porque essa resposta eu vou deixar no ar. Duas questões então: se as zebras são exclusivas da África e se o padrão de listras dela é igual a uma impressão digital. Esses animais são icônicos, né? São fascinantes, fazem parte de muitas histórias. Então, assim, ir na África e não avistar uma zebra é praticamente impossível.
ela é um animal presente por quase todo o continente. E as estimativas apontam que existam cerca de 500 mil zebras na savana africana. Então é um animal que não está sofrendo nenhum risco, né? A intervenção humana em cima dele é pequena e os predadores é um ciclo natural, então ele não agride, né, a existência do animal. Até porque hoje existem menos predadores do que existiam um tempo atrás, né? Existem menos guepardos, menos leões. Então, infelizmente, isso também acaba sendo ruim, porque a gente vê espécies marcantes sendo reduzidas, né? Mas, por outro lado, espécies como a zebra prosperando, né? Zebras e gnus, principalmente. 好的那个了吗？哦，你留一些吧，你看看照片，万一。E outro animal que todo mundo quer ver quando vai num safari na África é o hipopótamo. Um pouco mais adiante, então, avistamos um hipopótamo submerso em um rio. E apesar de parecerem pacíficos, eles são um dos animais mais perigosos da savana. Então, avistar sim, mas sempre com cuidado. E a pergunta é: será que existem hipopótamos fora da África, assim como tem elefante? Essa fiquei na dúvida porque eu também não saberia responder antes do vídeo, tá? E se você respondeu que não, que é o que eu responderia também, saiba que há registros de hipopótamos vivendo na Colômbia. São descendentes de animais trazidos ilegalmente lá pelo pessoal que morava na Colômbia, e aí acabou que existem lá, mas não são nativos. Mas acabou que existem, então existem hipopótamos fora da África nessa situação específica. Eles não são nativos, mas se adaptaram. Movendo-se rapidamente entre a vegetação, avistamos um canguru. O canguru pula alto e também é bem conhecido por ser brigão. Mas espere, cangurus na savana africana? Alguma coisa está errada, né? Se você percebeu isso, acertou. Eles são nativos de savanas, sim, mas nativos das savanas da Austrália. Então, eles são adaptados a ambientes áridos e florestas, mas apenas na Austrália não tem como avistar um canguru na savana, a menos que alguém leve, igual fizeram com os hipopótamos da Colômbia. Então a resposta é: não tem canguru na savana africana. E agora, em um galho alto, vemos um lêmure pulando de árvore em árvore. Será que eles pertencem à savana africana? Será que pertencem à África? Essa é uma pergunta interessante, né? Se você disse que não, acertou em parte. Os lêmures são encontrados apenas em Madagascar. Então, é uma ilha africana, então ele pertence à África, mas não na savana africana. E os animais de Madagascar fazem parte de uma fauna única, né, distinta do continente. Tem até o filme, né, que a gente já viu, todo mundo aí que gosta de ver um filme para descontrair. Então, assim, se você viu o filme, aquilo é real. Por exemplo, as morsas só existem lá, né? Se você não vai encontrar morsa em outro lugar. Então, os lêmures também. E assim como outros animais. Então, é africano, mas não da savana. E agora, à beira de um lago, encontramos um crocodilo do Nilo. Bom, eu não vou perguntar se você acha que tem crocodilo, porque é muito comum em documentário, né? Os gnus e zebras que digam, né? Os crocodilos, um dos maiores répteis do mundo, estão presentes e colocam em risco, sim, a integridade desses animais. E eles existem apenas na África? Bom, eles existem em boa parte do mundo, né? Crocodilos são conhecidos, a gente já viu em muitos filmes. Então, se você pensar, tem na América, tem na Ásia, tem na Austrália, os crocodilos australianos. Então, não é um animal exclusivo, é um animal bem distribuído, para falar a verdade. E no Brasil também, além dos crocodilos, existem muitos jacarés, né? Eu já estive no Pantanal e lá tem realmente muito jacaré. Então, assim, são da família, né? Mas são menores. Agora, os crocodilos, né, especificamente, então eles estão distribuídos em boa parte do mundo. E continuando com o nosso passeio, algo curioso se manifestou. Um panda gigante mascando bambu. Mas peraí, será que panda pode fazer parte da savana africana? Tem urso na savana, na verdade? Agora fiquei na dúvida, hein? Se você percebeu que não tem como, parabéns, porque os pandas são nativos da China.
só vive nas florestas da China. Não tem panda em parte nenhuma do mundo. Inclusive, uma curiosidade interessante sobre os pandas é que qualquer panda que exista em qualquer parte do mundo, estou falando de zoológico agora, eles continuam pertencendo à China. A China pode pedir de volta a hora que ela quiser. Inclusive, não tem no Brasil. Você pode ir em qualquer zoológico do Brasil, você não vai encontrar um panda. Não existe, né? Existe um acordo entre as nações. O Brasil não fez esse acordo, então não tem panda no Brasil. Existem pandas em outros zoológicos ao redor do mundo, mas todos pertencem então à China. Interessante, né? E de repente um vulto negro e branco surge em meio à paisagem. Estamos avistando um lobo-guará. Mas será que esse animal pertence às savanas? Sim, pertence às savanas, mas eu nem vou demorar muito para explicar que não pertence à savana africana, porque esse animal é típico da América do Sul, né? Então, se você respondeu que não, acertou. O sim é para a savana, né? A nossa savana. Mas o lobo-guará é um canídeo típico do Cerrado brasileiro e essa espécie ela é única, tá? Ele não é um lobo de fato, né? Ele tem esse nome, mas ele não pertence à mesma família dos lobos, lobo cinzento. Então ele é uma espécie única. Eu acho que é o único da família. Então o lobo-guará é o único lobo brasileiro e é o único lobo do mundo dessa família. Interessante. E seguindo em frente em nossa viagem, estamos quase no fim, mas encontramos ainda um animal, rinoceronte. A pergunta é: existem diferentes espécies ou existe apenas uma espécie de rinoceronte? E assim como as girafas, elefantes e leões, eles vivem apenas na África ou também podem ser encontrados em outras partes do mundo? Bom, a resposta é simples. Existem mais de uma espécie de rinoceronte. Bom, o passeio pela savana está chegando ao fim. Existem muitos animais que eu não citei. Por exemplo, o guepardo, tem o leopardo, o avestruz, que é interessante, né? O avestruz está distribuído em boa parte do mundo. Existem até fazendas que criam avestruzes. Mas será que eles são nativos da África? Ou seja, na natureza só existe na África? Ou existe avestruz em outras partes do mundo também vivendo de forma selvagem? Não vou dar resposta, vou deixar para você colocar nos comentários. Diz aí o que você acha. Tem avestruz ou só em fazenda? Onde o pessoal cria para poder pegar os ovos, etc, né? Assim como tem fazenda de criação de gado, tem também de avestruz. Só ficou na dúvida se existe só na África, quando é a natureza, ou tem em outra parte do mundo. Diz nos comentários. Outra ave de grande porte, a ema. Eu já avistei no Pantanal. Existe ema em toda a América do Sul, só no Brasil, ou é uma ave distribuída em boa parte em vários continentes? Tem também essa dúvida, vou deixar aí para você, para deixar esses desafios, para a gente poder trocar ideia aqui. E diz também o que você gostaria que eu trouxesse aqui nesses podcasts, quais são os temas que você gosta de ouvir, para que eu possa então fazer a pesquisa e trazer esse conteúdo, porque é legal essa troca de ideia, a gente poder conversar. Vocês mandam mensagem, eu faço conteúdo. A gente está aqui sempre o tempo todo tentando ouvir cada um que manda mensagem e eu agradeço porque são vocês que fazem o canal se tornar cada vez melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido essa viagem pela savana africana e também por outras partes do mundo. E se você gostou do conteúdo, deixe uma mensagem, deixa também a sua sugestão e confere também os outros conteúdos. Tem muito vídeo sobre várias partes do mundo, vários ecossistemas, mundo gelado, enfim, o Múltiplo Conhecer
tem essa pegada de levar um pouco de cada parte da natureza para que você possa então conhecer um pouco sobre cada animal, sobre cada lugar. E é isso, eu volto em breve com outras histórias. Grande abraço!